Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Sou a Cristiane Santos Blanche, diretora de Comunicação e Assuntos Corporativos da Pfizer Brasil. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez, no TJCC. E hoje para falar de um tema que é tão importante para todos nós, que é tempo. A gente sabe o quanto o tempo é precioso, não é mesmo? Tempo para a gente se divertir, para estar com as nossas famílias, com os nossos amigos, para trabalhar, para estudar, para viajar. Cada minuto conta. O tempo também é muito, muito importante para cuidarmos da nossa saúde. Ainda mais quando uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama. Aqui o tempo se faz, então, ainda mais urgente e mais necessário. Nós vamos falar hoje sobre o tempo dessa jornada. Segundo o Observatório de Oncologia, o tempo médio entre a primeira consulta com o médico especialista e o diagnóstico do câncer de mama foi de 36 dias, sendo que mais de um terço dos casos de câncer de mama levaram mais de 30 dias para essa confirmação diagnóstica. O tempo médio entre o recebimento do diagnóstico do câncer de mama e o início do tratamento, se a gente pensar no período de 2015 a 2020 no Brasil, foi de 174 dias. Em 2 anos, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que no Brasil, cerca de 74 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. Cada passo dessa jornada leva um tempo. E tempo se leva para o diagnóstico e para o início do tratamento. Esse tempo que se leva é fundamental, porque tempo é vida. Comecei falando sobre o tempo porque a gente sabe o quanto ele impacta a jornada da paciente que vive com câncer de mama e o quanto podemos ser aliados do tempo para um diagnóstico ser feito no momento certo, assim como o tratamento. Por isso, hoje, a gente vai ter um bate-papo aqui super interessante, nesse nosso tempo que eu vou ter com vocês. Já queria agradecer de novo o tempo de vocês aqui comigo, de 1 hora e 15 minutos, para a gente falar com 3 pessoas bastante especiais, e eu vou convidá-las ao palco. A doutora Márcia Figueiredo Rodrigues, coordenadora do Serviço de Oncologia do Hospital Federal da Lagoa e oncologista clínica da Oncologia DOR, no Rio de Janeiro. Obrigada, doutora Márcia. Nós vamos também contar com a presença da Zilma Gouveia dos Santos, mãe de uma garotinha de 2 anos e uma adolescente de 14, a Camila e a Mariana. Obrigada, Zilma. A Zilma recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2015, né, Zilma? Quando a Zilma tinha 33 anos. Em 2021, quando ela ficou grávida da sua segunda filha, ela descobriu uma metástase nos ossos. E aí ela vai contar um pouquinho dessa história toda para a gente, né, Zilma? Ela precisou fazer uma cesárea um pouquinho antes, né, para receber a filha. E após o nascimento dela, ela retomou o tratamento, ela vai contar dessa jornada. E aí a nossa última convidada aqui hoje é a Carolina Cohen, cofundadora do Colabore com o Futuro, que é uma consultoria que atua para entender e combater a desigualdade na saúde. Então, a Carol, por favor. A Carolina vai trazer um pouco como as políticas públicas na área de oncologia podem encurtar o tempo dessa jornada ou, em alguns casos, infelizmente, ainda estender esse tempo, né? Então, para começar, vou chamar a doutora Márcia aqui, ou aí, doutora Márcia, que for mais cômodo para... Então, perfeito. Aí, pronto. Oi, acho que está funcionando, né? Então, vamos começar um pouquinho, né? Eu vou falar da parte chata, da parte de dados, mas chata, mas importante, né? Muito importante, que isso é que faz a gente gerar políticas de ações públicas para poder trazer transformação. Então, a nossa palestra hoje é sobre tempo, né? Tempo é vida. Então, aqui eu sou chefe do Serviço de Oncologia do Hospital da Lagoa e sou oncologista do grupo da Oncologia DOR. Que são meus possíveis conflitos de interesse, né? E vamos falar um pouquinho de dados, né? São dados que eu trago para vocês já devem ter visto muito durante esses dias em relação ao mundo, né? Então, a incidência do câncer de mama no mundo, ele é o principal câncer de todos os cânceres e dos 2 sexos, né? A gente tem uma incidência de 11% de câncer de mama e a gente tem o total, aproximadamente, de 2,3 milhões de novos casos ano no mundo, né? Quanto à incidência, é o câncer mais incidente no sexo feminino, correspondendo a 24% do total dos cânceres no sexo feminino. E quanto à mortalidade, ele tem uma mortalidade de 15%, 15,5%
tendo diferenças de região e países e políticas públicas diferentes. Então, a gente está falando numa doença que mata em torno de 680 mil mulheres por ano. O que a gente pode fazer para mudar esses dados, né? Então, aqui é um dado também da Organização Mundial da Saúde, mostrando para a gente tanto a incidência quanto a mortalidade. No gráfico de cima, a mortalidade, a gente vê que, embora o câncer de mama, de incidência, ele é prevalente no mundo inteiro, independente do IDH dos países, e no dado de baixo, a gente vê a mortalidade, que ela é diferente de acordo com o IDH. Uma mortalidade muito grande nos países da América Central e América do Sul, na África e no leste europeu e no leste e na Ásia como um todo. Embora os Estados Unidos seja um país de alta incidência de câncer de mama, a mortalidade de lá é diferente dos nossos dados aqui. Então, os dados, esses são as estimativas para o triênio 2023 e 2025 de câncer de mama, né, mostrando o câncer de mama como o câncer mais frequente no sexo feminino. No mundo inteiro, a incidência do câncer de mama, a média é de 24%. No Brasil, a nossa realidade gera em torno de 28%. Tá? Levando em torno de 15 mil casos novos e, para o triênio 2023-2025, em torno de 78 mil novos casos. Como é que é a distribuição desse câncer de mama no Brasil, né? A gente vê uma alta incidência na região sudeste, né? Principalmente Rio, São Paulo, Santa Catarina, na Bahia, e a gente vê uma incidência grande no Ceará e no Rio Grande do Norte. É uma incidência mediana na região centro-oeste e na região norte uma incidência menor. Aí isso faz a gente pensar, será que eles têm uma incidência menor ou eles estão diagnosticando menos as pacientes, né? Então, isso aqui é a distribuição, né, a realidade do Rio de Janeiro, que a gente compara em que, do número absoluto total, a gente vem num crescente. Em 2020, a gente tinha uma média de 69 mil casos, agora as estimativas de 2023 já vão para 73 mil casos novos. E aí, o que a gente quer falar? Como é que é a realidade do câncer de mama no Brasil? Na verdade, a gente tem pouquíssimos dados, a gente importa muita coisa de fora, quanto a fatores de risco, genética, mas a gente não tem dados nossos, né? Esse foi um estudo muito grande do grupo GBCAM, o nome do estudo é Amazonas 3, né? E ele fez um diagnóstico de como é o câncer de mama no Brasil. A gente tem uma média de idade das pacientes de 53 anos, 10 anos a menos do que a população norte-americana. Então, será que a nossa indicação do Ministério de Saúde de mamografia só a partir dos 50 anos é adequada? Ou ela é só adequada para o nosso orçamento? Porque no mundo inteiro a mamografia é indicada a partir dos 40 anos. E na saúde pública a gente só consegue oferecer essa mamografia a partir dos 50 anos com toda essa dificuldade. E como é que é o nosso diagnóstico? O nosso diagnóstico na saúde pública vem em estadios mais avançados. A gente consegue dar a maioria dos nossos diagnósticos quando a paciente já está no estágio 2 ou 3 da doença. Né? Aqui mostra que, na saúde suplementar, as pacientes em estadio avançado eram somente 18%, enquanto que as da saúde pública eram maior. Você vê que há uma grande diferença no tratamento entre a saúde pública e a saúde suplementar, com diferenças gritantes que geram incômodo na gente que está frente a frente com o paciente todos os dias. Como é que é essa distribuição mediana dos casos? A gente vê que no estadio inicial, no estadio 1, a gente tem pouquíssimo diagnóstico, em torno de 18%. A maioria das pacientes tem diagnóstico no estadio 2 ou 3, que é o que a gente fala muito no Outubro Rosa, de autoexame, mas a gente tem que mudar isso. Na verdade, a gente tem que brigar para nossas pacientes terem diagnóstico de imagem mais precoce, porque isso leva a diagnóstico de câncer de mama mais iniciais e tratamentos mais efetivos com aumento de sobrevida para elas. Como é que é a maioria do diagnóstico da paciente do sistema público? A gente vê que o autoexame, que já dá um diagnóstico quando as lesões já têm mais de 2 centímetros,
que já vão para o estádio 1, caminhando para 2, até esse percurso entre a paciente chegar da saúde suplementar, lá na clínica da família, atendida pelo generalista, encaminhar para o mastologista, biopsiar, para efetivamente chegar para um oncologista, é um tempo muito grande. E essas pacientes já chegam lá, 74% com autoexame, que já leva um diagnóstico tardio, enquanto que, pelo autoexame, na saúde suplementar, somente 25% é o perfil dessas pacientes. E como é que está distribuída essa mamografia no Brasil? Então, a mamografia está distribuída dessa seguinte forma. No Sul e no Sudeste, a maior concentração dos aparelhos, dos mamógrafos, e a maior incidência de pedidos de mamografia. Como é que está o Norte e o Centro-Oeste? Embora a gente sabe que esse estudo do INCA mostrou de acordo com a densidade demográfica da região, mas a gente tem um disparate muito grande, de 500 mil mamografias para 3 milhões de mamografias. E a gente não tem uma diferença dessa grande populacional que justifique isso. Então, a gente está fazendo o diagnóstico de forma desigual no Brasil. Essa é uma palavra que incomoda, mas a gente está fazendo diagnósticos de formas desiguais. Então, a gente vê que esse estudo só comparou pacientes a partir de 50 anos. A gente cansa de receber pacientes jovens. A Zilma é um caso desse, com menos de 50 anos, que já teve o seu primeiro câncer aos 35 e a recidiva aos 39 anos. Né? Como é que é o cenário do SUS no Brasil? Então, esse é um estudo muito interessante, que já deve ter sido falado em outras salas. O meu SUS é diferente do seu SUS, porque eu acho que são esses únicos dados reais que a gente tem de centros diferentes. Né? Então, foi um estudo publicado no Jornal Brasileiro de Oncologia, em 2017, que tentou recrutar 64 centros especializados em tratamento oncológico. Só que, desses centros, somente 52 responderam os questionários. E o que a gente observou disso? A gente observou que existe totais diferenças em relação ao tratamento. O que esse estudo levava? Ele levava em conta basal as DTTs, que são as diretrizes do Ministério da Saúde em relação ao tipo de tratamento de câncer. De todos esses 52 centros, somente 33 tinham um protocolo estabelecido para tratamento de câncer de mama. Então, tem lugares que o centro pode tratar da forma que quiser, porque não segue nenhum protocolo, nada especificamente. E desses 33 centros, a gente tinha 13 com tratamentos acima do padrão da DTT do Ministério da Saúde, 12 com padrão comparável e 8 com padrões inferiores ao mínimo que o Ministério da Saúde já preconiza para o tratamento de câncer de mama. O que a gente vai fazer com essas pacientes? Né? Então, hoje a gente traz assim, a gente pensa o seguinte: o Ministério a Conitec incorpora uma nova tecnologia e que essa tecnologia vai estar imediatamente acessível ao paciente. Isso não é uma realidade que acontece, né? E a prova disso é que, com várias drogas que vêm, com a imunoterapia para o melanoma, as ciclinas para o câncer de mama, isso é só mais ou menos um ponto. A gente teve publicação no Diário Oficial, tá, do dia 6 de dezembro de 2021, incorporando as ciclinas para o tratamento de câncer de mama. Dando um prazo, como é de todas as incorporações, de 180 dias, que é justamente o prazo que o Ministério precisa para revisar as DTTs, determinar como é que vai ser feita a política orçamentária, de onde vai ser a compra desse medicamento, se o medicamento vai ser centralizado, compra centralizada, se vai ser por APAC, e aí as instituições vai ter que ter uma atualização no valor das APACs para poder fazer essa compra de medicamento. Como é que isso vem acontecendo hoje no Brasil? Essa é a realidade que a gente tem. Né? A portaria de incorporação em dezembro de 2021. A gente teria até junho de 2022 como prazo máximo para a medicação estar efetivada no SUS. Não temos. Em setembro de 2022, foi feita uma nova consulta pública para atualizar as DTTs de câncer de mama, que não conseguimos incorporar nesse momento o orçamento. E em junho de 2022, na última consulta, ainda
fica sempre o mesmo discurso, a compra vai ser centralizada, vai ter uma reunião, vai vir agora e nada. E hoje nós temos 464 dias da publicação no Diário Oficial, sem nenhum direcionamento de como vai ser feita a compra dessa medicação. Tá? Semana passada, no dia 20, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, já pelo movimento do Outubro Rosa, para tentar fazer uma pressão, e mesmo após, a gente não tem uma organização que, quando vai ser atualizado o valor dessas APACs, quando os centros vão poder oferecer um medicamento melhor para os pacientes, e não temos essa resposta. Era final de agosto, já acabou agosto, aí setembro, acabou setembro, e vai ser dezembro, ano que vem, ano de eleição, aí a gente sabe que os assuntos da saúde saem um pouco de foco. Como é que vão ficar as nossas pacientes, né? Tempo é vida, e o câncer não espera, não vai esperar 2, 3 anos para poder receber o medicamento, né? A gente sabe que várias questões estão incluídas nisso, né? A condição clínica da paciente, receber a medicação, idade, comorbidade, desejos e anseios dessa paciente, né? A gente sabe que o volume de doença é um fator determinante na escolha do tratamento pelo oncologista, se essa paciente vai fazer tratamento oral ou tratamento quimioterápico. E a gente sabe que outro impacto muito grande é o impacto financeiro, né? Quem vai pagar a conta? Como é que vai acontecer a incorporação dessas novas tecnologias? Quais são os reais dados que a gente tem para oferecer? É uma medicação de alto custo, mas ela vai tirar a paciente da quimioterapia, ela vai dar qualidade de vida para essa paciente. Muitas pacientes de câncer de mama jovens são mães ativas, precisam levar suas filhas na escola, precisam trabalhar, precisam fazer compra, cuidam da sua casa. A maioria das pacientes que fazem câncer, que têm câncer de mama e que fazem tratamento quimioterápico, elas têm idas frequentes aos centros oncológicos para fazer hemograma, passando mal indo emergência, ficam prostradas, debilitadas por conta da quimioterapia. São 15 anos fazendo oncologia, a gente vê diversos efeitos colaterais e perda de qualidade de vida, né? Então, assim, não há justificativa, a gente tem incorporação da Conitec, a gente tem dados no mundo de indicação de inibidores de ciclina para o tratamento de câncer de mama, com ganhos robustos, sabe? Talvez um novo paradigma no tratamento de câncer de mama nas pacientes com câncer de mama receptor hormonal HER2 negativo. A gente que vem nessa história viu a mudança das pacientes HER2 positiva quando a gente conseguiu incorporar no SUS o trastuzumab e agora o pertuzumab, e agora a gente está na batalha dos inibidores de ciclina para as nossas pacientes. Embora a gente saiba que cada lugar da saúde pública trata de orçamentos diferentes, são vários centros, um somente com a PAC, outros com outras gestões, com orçamento próprio. E a gente não pode ficar esperando qual foi o que nós determinamos lá no nosso hospital. A gente tem muitas pacientes de câncer de mama, a gente tem uma necessidade, a gente vê hoje em dia, com acesso a alguns outros exames, a gente tendo diagnóstico cada vez mais frequente das pacientes com recidiva, e a gente vai botar essa paciente na quimioterapia, vai oferecer toxicidade, a gente tem que oferecer alguma coisa. O orçamento de cada instituição é diferente, a gente não pode, eu não tinha como colocar inibidor de ciclina com verba própria do hospital, sem o governo federal, o Ministério da Saúde ajudar de alguma forma. Então, a gente fez pressão e falou assim, a gente precisa oferecer alguma medicação para essas pacientes mais jovens, que não seja para todo mundo. Vamos fazer um subprotocolo dentro do protocolo de indicação para saber quem vai receber. É uma escolha difícil? É uma escolha difícil. É uma escolha que, o bom não é escolher, mas a gente escolhe todo dia tudo na vida. A gente escolhe, quem trabalha com saúde pública sabe que a gente escolhe quem a gente vai mandar para o CTI, quem a gente não vai mandar para o CTI, quem a gente vai operar primeiro, quem não vai. Porque as pessoas têm necessidades diferentes e têm ganhos diferentes. Eu acho que são conceitos que a gente precisa trabalhar também. Então, o que nós fizemos? Assim, a gente, os hospitais federais do Rio de Janeiro, como muitos outros, eles têm uma comissão técnica de farmácia, e a gente startou o processo. Vamos tentar pedir uma padronização
Aí conversei com a direção, mobilizei muita gente, então a gente fez. Conseguimos incluir, hoje a gente tem 23 vagas de inibidores de ciclina no nosso hospital. A gente fez o formulário, submeteu à Câmara Técnica, que tivemos a aprovação, e hoje em dia a gente está nessa forma de inclusão. Aí, quais foram os critérios? A gente tem muitos pacientes com câncer de mama, mas em primeira linha, em segunda linha, em terceira linha, em quarta linha, em várias linhas diferentes. A gente seguiu parte do protocolo da incorporação do Ministério da Saúde, da aprovação da Conitec, para oferecer essa droga para paciente na primeira linha de câncer de mama. E a gente incluiu qual o padrão maior? As pacientes mais jovens. Por quê? Porque essas pacientes vão ter um tempo maior de doença, né? Essa paciente com câncer de mama metastático na primeira linha jovem, ela tem um tempo maior de doença. E no nosso tabuleiro de xadrez, porque a gente tem que escolher, infelizmente, cada lance que a gente dá na próxima troca de tratamento, seriam as pacientes que teriam maior benefício do uso de medicação, do que a minha paciente muito idosa, de 70, 80 anos, em que os inibidores de aromatase já dão ganhos expressivos, de 5, 7 anos, e, às vezes, essas pacientes vêm a falecer de outras causas, de causas naturais, e eu não vou precisar onerar o SUS e nem o serviço do meu hospital com um tratamento muito caro, do qual o benefício para aquela paciente mais idosa seria menor do que para uma paciente mais jovem. Mas, esperando, os pacientes sempre perdem. Então, a gente incorporou e começamos essa briga lá, e aí a gente já vem gerando desconforto nos outros hospitais que estão esperando o Ministério. Vamos esperar o quê? 3 anos? As vidas não esperam tudo isso. Quantas pessoas saudáveis a gente tinha, que a gente perdeu na pandemia, e que não viveram esse tempo todo? Então, assim, eu acho que a desorganização do sistema favorece esse atraso de tudo. Eu acho que todos os gestores, todas as pessoas à frente têm que mobilizar. Elas têm que desconfortar as pessoas, entendeu? Elas têm que gerar assim, você tirar um paciente 50 meses, dar uma sobrevida dele fora de quimioterapia de 50 meses, é um tempo inquestionável. Eu não sei, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. O que dirá você privar um paciente de tomar uma medicação que dá um benefício de retirar ele da quimioterapia 50 meses? Nesses 3 anos, praticamente, quantas coisas essa paciente pode fazer? Ela pode viajar, ela pode fazer projetos de vida, ela pode abrir o negócio. Quem tem tempo para se organizar para uma grande mudança da vida? Essa medicação deu tempo para as pacientes viajarem, passearem, levarem seus filhos para fazer projetos diferentes, enquanto que antigamente a gente deixava a paciente semanalmente fazendo quimioterapia, coletando hemograma, nauseada, sem cabelo. Então, a gente despertou esse incômodo no Rio e vamos ver como é que fica, né? E falando em tempo, isso é óbvio. As pacientes que se tratam com protocolos atualizados e mais modernos, elas vivem mais, elas têm mais qualidade de vida. E o que acontece com as nossas pacientes nesse país continental, com desigualdades de IDH do norte ao sul? Essas nossas pacientes, infelizmente, elas têm diagnóstico mais tardio, elas vivem menos, elas progridem com mais rapidez e elas voltam à quimioterapia mais rapidamente, tá? Então, as pessoas falam muito em igualdade. Às vezes, eu tenho alguns colegas que falam, mas não é justo você dar para um e não dar para outro. O ideal era que todos tivessem. Mas a gente tem que ter uma diferença de conceitos. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Equidade é você dar tratamentos diferentes para quem precisa de tratamentos diferentes e com custos diferentes. As doenças raras têm custo altíssimo, nem por isso a gente não pega o cálculo de um tratamento de uma doença rara e divide aquilo dizendo que todo mundo vai ter direito a um tratamento de R$1 milhão. Seria bom se a gente tivesse, mas o mundo não tem sustentabilidade para isso. Não é o que acontece. Mas a gente pode oferecer algo melhor para quem precisa de mais. E a nossa realidade, infelizmente, hoje, é que quem tem a saúde suplementar e consegue pagar, acessa a melhores medicamentos. Tá? E a gente tem que fazer alguma coisa para mobilizar a sociedade civil, político, PL. Eu acho que, assim, temos que nos mobilizar. Se a gente esperar só o fluxo normal dos acontecimentos, a desordem, a morosidade da lei, dos entraves burocráticos vai levar a vida da gente e a vida do paciente da gente.
todo mundo é um amor de alguém, né? Todo mundo tem objetivos, tem anseios, né? A gente acredita, mas se a gente não tem atitude, a gente tem que ter atitude, a gente tem que desconfortar as pessoas, tá? É a atitude que vai fazer a diferença. E a gente começou essa jornada lá no Hospital da Lagoa, desconfortando a gente, agora desconfortando até o INCA, né? Os colegas do INCA já estão desconfortáveis, já vão, enquanto aguardam o Ministério da Saúde fazer essa compra, eles também vão pegar uma parte do orçamento, porque não vivem só de APAC. Uma coisa importante a gente entender que uma justificativa que muitos centros dizem, mas o valor não cabe na APAC. As pessoas também não... O orçamento dos hospitais não é só diretamente a APAC. Talvez as clínicas oncológicas muito menores, que prestam serviço pelo orçamento da APAC, sim. Mas isso é a minoria dos centros de referência oncológica. Muitos desses centros são fundações, têm ações, têm outras partes de orçamento que podem ajudar nesse tratamento. Tá? Obrigada. Obrigada, doutora Márcia, super relevante, super importante tudo isso que você compartilhou. E aí eu queria ter um pouco essa visão da paciente, né? E aí a gente tem a Zilma aqui hoje com a gente. Zilma, obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Eu separei aqui umas perguntinhas para fazer enquanto a gente tem esse bate-papo, antes da gente passar para o Q&A na parte final, mas para a gente poder entender um pouco essa questão do tempo para você, né? Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho do diagnóstico de câncer de mama, como foi, né, essa sua jornada, o que você sentiu, enfim, compartilhe um pouquinho com a gente. Boa tarde a todos. Me chamo Zilma Gouveia, tenho 42 anos de idade, fui diagnosticada do câncer de mama com 35 anos, mais ou menos. E quando eu fui diagnosticada do câncer de mama, eu fui pega de surpresa, porque tão nova, eu fui diagnosticada dessa enfermidade. E assim que fui diagnosticada dessa enfermidade, muitas realidades que a doutora Márcia falou aqui, eu vivi. Eu não tive um atendimento do SUS com emergência por tão pouca idade. Uma mamografia eu não tive. Eu fui recorrer a alguns conhecimentos. Eu sempre trabalhei em casa de família. O meu ex-esposo, os patrões dele são médicos, e ali eu pedi uma ajuda. E ali o seu patrão me ajudou, pagou uma mamografia para mim, pagou uma ultramamária para mim, e eu pude fazer o meu exame que eu necessitava para fazer um tratamento. Quando eu descobri esse câncer, esse nódulo na minha mama, eu apalpei e eu senti um nódulo, um grãozinho, como se fosse um grão de arroz, de mostarda, um negocinho muito pequeno na minha mama. E eu procurei um atendimento clínico. E esse atendimento clínico me pediu os exames a qual eu não podia ressarcir esses exames, porque só no particular que eu poderia ter. E nisso foram se avançando os tempos. Eu sou uma pessoa evangélica, acredito na fé, acredito no poder de Deus. Fui vivendo pela minha fé. E por esse decorrer desse tempo, fui pedindo uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Algumas pessoas que nós conhecemos, temos algumas boas amizades. E nessas boas amizades, como eu falei, dos médicos, do patrão dos meus esposos, alcancei o exame que eu precisava. E alcançando o exame que eu precisava, e foi esse diagnóstico que eu recebi. E quando eu recebi, realmente, o meu chão ele caiu. Muito nova, para uma doença que jamais, não tenho vício nenhum, não tenho... para mim, sempre criada na roça, alimentos muito naturais, não imaginava eu ter um câncer. E decorrendo do tratamento, eu alcancei um prontuário no Hospital Federal de Bom Sucesso. O meu oncologista ali no Bom Sucesso foi o Dr. Bruno França. E numa conversa com o Dr. Bruno França, ele me mostrou que eu tinha um problema sentimental, a qual esse problema sentimental era uma mágoa dentro do meu coração. E ali eu fui recorrer a tratamento dessa mágoa, e derivado ao tratamento da mágoa, sentimentos que eu vinha aderindo dentro de mim, que não faziam bem para mim, eu fui buscar esse tipo de tratamento também com psicólogos, tratamento terapêuticos, fui recorrer a rever os meus conceitos sobre aquilo que trazia malefício para a minha saúde. E juntando tudo isso, tive o grande apoio da minha mastologista, doutora Renata, que me cuidou com muito carinho. E ali passaram-se uns tempos, 5 anos mais ou menos. Logo depois, o Hospital Geral de Bom Sucesso faltou oncologista.
Fui pega de surpresa por uma gestação no ano de 2020 para 2021. E nessa gestação, nesse período, eu fiquei mais uma vez 1 ano sem oncologista e fiquei recorrendo a alguns conhecimentos também dentro da medicina. E nesses conhecimentos, recorrendo a um e a outro, pedindo ajuda, caí dentro do Geral da Lagoa, que foi com 6 semanas de gestação com a doutora Márcia, que eu creio que foi o grandioso Deus que me apresentou esse canal, esse divisor de água na minha vida. Doutora Márcia, eu não estou aqui para lisonjear a senhora, mas para engrandecer aquele que deu honra, a gente dá honra, me abraçou com muito carinho, me assistiu com muito carinho, com muita atenção. O meu quadro era um quadro, os meus ossos estavam todos tomados de câncer, e eu gerando uma criança, então foi muito difícil para mim, foi muito dolorido. Nem eu sei dizer como eu suportei a tal sofrimento na minha saúde. Mas foi superável, porque a minha fé, a minha confiança, juntamente com os tratamentos da medicina, me ajudou a alcançar, a galgar ao espaço que eu estou aqui hoje. Eu tenho que agradecer muito a Deus que abriu esse divisor de água, que foi um canal na minha vida. A doutora Márcia, que me atendeu com muita atenção, a minha obstetra, que me atendeu com muita atenção. E é isso. Cheguei até aqui com muito cuidado da medicina. Pessoas que eu nunca vi torceram por mim. Pessoas que eu não imaginava estavam torcendo por mim. E a Pfizer foi esse divisor de água na minha vida. Claro que Deus foi todo o plano, todo o propósito para eu chegar até aqui. Mas a medicina, a química, o projeto do laboratório Pfizer me ajudou e muito no meu tratamento. E eu louvo e glorifico a Deus por esse laboratório Pfizer, pela atenção de vocês, pelo cuidado, doutora Márcia, com a minha vida e com a vida da minha pequenininha Camilinha, que hoje está aí para louvar e glorificar a Deus. Essa é a minha fala diante de todos vocês, que possam aplaudir o grandioso Deus que nos ajudou a chegar até aqui. Ai, é até difícil falar, Zilma, depois de você. Mas acho que você tocou em pontos aí super importantes. Eu ia pedir para você falar de 2 deles, um pouco do tempo, né? Você começou a falar, né? E a gente percebeu isso, né? Ai, senti, aí não consegui fazer o exame, aí fui atrás. Então, assim, como é que você viu... Então, primeira pergunta, como é que você viu esse tempo se desenrolar, né? E cada dia passando, né? E esse desafio de conseguir o diagnóstico, de conseguir o tratamento, né? Então, eu tive somente uma esperança e uma fé. Eu não tinha nada ao meu favor. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha pessoas, o tal chamado QI. Eu tinha uma fé e eu agi em cima daquela minha fé, daquela minha esperança. Como eu falei, os patrões do meu ex-esposo são médicos. Eu sabia que eles eram médicos, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar. E esse alguém foi recorrer a quem estava ao meu dispor para a medicina, que são eles. E foi esse o tempo que eu corri atrás e eles falaram para mim, você não pode mais esperar. E foi aí que eu cheguei dentro do Geral de Bom Sucesso, cheguei com muita atitude e pedindo à doutora Renata, minha mastologista, e ali ela não mediu esforço. Ela abriu meu prontuário, graças a Deus ela me atendeu com muita atenção, com muito carinho. No mesmo dia que eu cheguei dentro do Geral de Bom Sucesso, ela abriu meu prontuário, ela fez a minha biópsia, ela me assistiu como se eu fosse uma pessoa muito querida e conhecida dela. Então, aquele tempo que eu estava perdido lá, que foi mais ou menos com 30 anos que eu descobri aquele carocinho, mas com 33 para 35 anos, mais ou menos por esse período, que começou o tratamento. Olha quanto tempo foi levado. Poderia ter sido assistido mais antes, mas infelizmente eu não tive aquele diagnóstico, aquele atendimento antes. Eu não poderia ter perdido a minha mama toda se eu tivesse assistida pelo SUS com mais tempo. Então foi isso. O tempo é um grande desafio nessa jornada toda, né? E Zilma, para a gente falar um pouquinho dessa questão que você comentou, que foi super bacana, da relação médico, né, paciente, que é tão importante em tantas doenças e no câncer, né, uma importância incrível, fez diferença, né? Faz diferença nessa jornada também, né? Muita diferença. Nossa, e quanta diferença. É porque eu sou uma pessoa muito desinibida, eu sou muito dada.
Não tem como, né? Eu já chego na sala do médico pedindo o zap dele, o celular dele. Primeira coisa que eu fiz com a doutora Márcia, me dá teu contato aí, doutora Márcia, me dá o seu contato aí. Com a doutora Renata foi a mesma coisa. Com os patrões do meu ex-esposo foi a mesma situação. Eu vi eles passarem pela portaria, eu falei, eu preciso do teu contato, doutora Flávia, eu preciso do teu contato, doutor Francisco. E assim foi. Entrei no consultório deles, pedi ajuda, me rendi aos pés deles e as coisas foram acontecendo. Foi uma atitude de fé, de esperança e de coragem para eu ir contra o tempo que estava sendo infavorável à minha situação. Esse empoderamento é super importante. Eu sei que empoderamento é uma palavra que tem se falado muito, a gente fala, ai, né, que coisa chata, mas é verdade, né? Acho que a Carol vai falar um pouco disso também, mas acho que é verdade, né? Assim, você ir atrás, né? E muitas vezes a gente não tem atitude a gente fala, não, vou esperar, né? Não vou pedir o contato, não vou pedir esse favor, não vou. E quando a gente está pensando na nossa saúde, no tempo que a gente tem para se cuidar, acho que precisa ter essa coragem, né? Sim, também eu já não aguentava mais esperar. Eu sabia que dependia de mim para eu estar aqui hoje. Dependia de mim de ter uma atitude. Dependia de mim de fazer algo mais além do que o que eu já tinha feito. Eu já tinha entrado no CIGEG, já tinha entrado em vários recursos naturais. Eu precisava de mais além. E o meu mais além foi dobrar os meus joelhos, falar com Deus e correr atrás dessas pessoas que poderiam me ajudar. Legal, obrigada. Eu vou passar para a Carolina agora, então, eu queria que ela comentasse, né? Ela acho que tem uma apresentação também para a gente, né, Carol? Para falar um pouquinho. Vem para cá, perfeito. Para falar um pouquinho das políticas públicas, né? O que avançou e o que a gente ainda precisa melhorar. Não sei se você está com o passador aí, se está. Está aqui, ó, pronto. Obrigada, Carol. Oi, gente, deixa eu só entender aqui. Só o verdinho bem... Espera aí, que eu te ajudo. Deu? Aí. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui, nesse painel super importante. Eu sou a Carolina Cohen, sou cofundadora da Colabore com o Futuro. A Colabore é um negócio social que trabalha para melhorar as políticas de saúde no Brasil e a gente faz isso por meio da participação social. Então, garantindo que a voz da população realmente seja ouvida pelos decisores, para que a gente possa ter políticas mais efetivas e que realmente vão de encontro com as nossas necessidades. E eu vou mostrar, né, aqui um case do porquê que tudo isso é tão importante. A gente exercer a nossa cidadania e ter a nossa voz ouvida. Então, já falei um pouquinho aqui da Colabore. Queria fazer uma enquete. Preciso, acho que chamar aqui, né, o pessoal da House, mas eu vou pedir que vocês respondam, por favor. Acho que eles vão dar as instruções de como fazer isso. Então, se vocês puderem aí escanear esse QR Code para poder responder à enquete. E aí, como que faz? Vocês vão colocar aqui as perguntas? Então, primeira pergunta aí, né? Quem é mulher da plateia? Quase todo mundo. Tem bastante mulher aqui. Ainda tem gente respondendo. Tem bastante mulher aqui na plateia. Agora, próxima pergunta. Independente, né, de você ser mulher ou não, você tem mãe, filha, esposa, no caso dos homens? Então, grande parte aí da nossa plateia tem alguma mulher importante em sua vida. E aí, se uma dessas mulheres fosse diagnosticada com uma doença grave, isso afetaria a sua vida?
Então, aqui quase que 100% de vocês disse que sim, né? Se uma mulher tivesse uma doença grave, uma mulher importante nas suas vidas, isso afetaria a vida de vocês, a minha também, né? Eu sou uma dessas que sim, se a minha mãe, a minha filha, né, Deus me livre, alguém que eu amo muito tivesse uma doença, teria um impacto muito, muito grande na minha vida. Então, vamos pular aqui a enquete. Então, por que eu fiz essa enquete? Porque a saúde da mulher ela é extremamente importante, ela não tem um impacto apenas naquele indivíduo, né? Ela tem um impacto na sociedade de maneira geral. Quando a gente fala em mulher, as mulheres elas são mães, são filhas, são chefes, são líderes, e quando elas ficam doentes, elas têm um impacto muito grande na vida de todos que estão no seu entorno. A gente tem um estudo, né, no Brasil que mostra que mais ou menos numa casa, eu trouxe aqui alguns dados, mas a doutora ela já mais ou menos, né, passou principalmente essa parte de incidência do câncer, mas então foram estimados para 2023 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil. E aí, se a gente for considerar que uma média de 3 pessoas, né, existe uma média de 3 pessoas numa família no Brasil, e se a gente for pensar que uma mulher diagnosticada com uma doença grave, com câncer de mama, impacta pelo menos todo aquele núcleo familiar, são 221 mil pessoas impactadas diretamente por conta de um câncer de mama nesse ano, em 2023. São 3 estádios do Maracanã. É muita gente. E aí, quando a gente fala de câncer em geral, né, não só de câncer de mama, em 2013, a publicação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer teve como estimativa que a gente teria, por ano, 518 mil novos casos de câncer de pele. Agora, para 2023 2025, foram estimados 704 mil novos casos por ano. Então, é muito mais do que aquele que tinha sido estimado lá em 2013. Por que eu estou dizendo isso? Porque é sabido, né, a gente cada vez mais, os cânceres eles estão aumentando, né, a incidência dos cânceres em geral, eles estão aumentando. Os tratamentos estão cada vez mais inovadores e, infelizmente, isso também tem um impacto no custo, né, então eles estão mais caros. E aí, quando a gente fala em acesso ao tratamento, a gente falou bastante aqui, né, na questão do diagnóstico precoce e do tratamento precoce. Quanto antes a pessoa, né, a mulher com câncer de mama, ela descobre o câncer e antes ela conseguir tratar, mais chances ela tem de se curar. No entanto, a conta, infelizmente, não tem fechado, né? Eu até anotei aqui, eu estava num painel de financiamento de saúde antes desse daqui, e eu anotei alguns dados que chamaram a atenção, né? Então, olha, só 3,5% do orçamento total do governo vai para a saúde. E desse valor, menos de 4% é aplicado em oncologia, né? Então, apesar dos números de câncer estarem aumentando, dos tratamentos estarem ficando mais caros, o nosso orçamento para a saúde e para a oncologia ele é baixo. O investimento em saúde ele está estagnado há 10 anos. Né? Então, há 10 anos, o governo faz exatamente, quando a gente tira, né, os ajustes de inflação, o governo ele tem investido o mesmo valor. No entanto, houve um aumento de 400% nos custos. Né? Então, apesar da gente ter mantido aí o valor de investimento, os custos aumentaram muito. E o investimento per capita é baixíssimo no Brasil, comparado a outros países, né? E a gente tem necessidades em saúde muito maiores do que o que é investido hoje. Então, quando a gente pensa, né, de novo, que o tratamento ele está cada vez mais caro, no entanto, as mulheres elas precisam desse tratamento para sobreviver e com agilidade, essa conta, infelizmente, não fecha. E aí a gente chega nesse problema que a gente tem tido hoje, que é a questão da falta de acesso aos tratamentos, principalmente quando a gente fala de tratamentos de medicamentos oncológicos. Ué, aqui. Então, quando a gente fala hoje em tratamento oncológico, a doutora já falou um pouco, né? Tem algumas partes aqui das nossas apresentações que elas
tem uma intersecção, mas eu vou passar mais rápido nessas partes. Mas, como a doutora falou, os medicamentos oncológicos eles são adquiridos por meio de APAC, não é compra centralizada, né? Então, não é o Ministério da Saúde que compra o medicamento e fornece para a população, não. Né? Os centros eles têm liberdade de decidir, claro, dentro, né, das diretrizes, dentro do que está incorporado na Conitec, mas para decidir qual é o tratamento que eles vão usar. Com exceção do trastuzumab, né, para câncer de mama, existem outros também para oncologia, mas para câncer de mama, o trastuzumab ele tem a compra centralizada. Mas, de resto, esses medicamentos eles são comprados, eles têm o reembolso da APAC. Isso significa que existe uma desigualdade, né, dentro do sistema de saúde. Aí a gente tem aqui esse estudo, né, que a doutora também já trouxe um pouquinho, que o meu SUS é diferente do seu SUS. Então, como a doutora explicou, esse estudo ele ocorreu em 2016. Enviaram, né, o Oncoguia que fez, né, esse estudo, eles pediram para 86 centros de tratamento de um total de 283 CACONs e UNACONs, eles enviaram um questionário perguntando se esses centros utilizavam as diretrizes, né, as DDTs. Tiveram 52 respostas e dessas 52, apenas 33 centros utilizam as diretrizes para câncer de mama. E aí foi feita uma análise, né, com base no padrão IDEA, utilizando aí como base a saúde suplementar para entender desses centros como que estava sendo o tratamento. Então, aqui, né, 35% dos centros entrevistados não dispõem de uma diretriz ou padronização do tratamento sistêmico, né, da quimioterapia. 60% dos centros não disponibilizam terapia anti-HER2 para doença metastática. E dos 33 centros, como a doutora já pontuou aqui, 13 apresentaram um padrão de tratamento superior, 12 um padrão de tratamento compatível e 8 um padrão de tratamento inferior àquele que estava sugerido nas DDTs que foram produzidas, elaboradas pelo Ministério. E eu vou voltar aqui para vocês entenderem daqui a pouco por que eu mostrei, né, tudo isso e por que eu reforcei essa questão de ser o tratamento, ter um reembolso por meio de APAC, né, dos tratamentos oncológicos. Mas, quando a gente fala, né, nessa desigualdade do acesso que ficou evidente aqui por meio desse estudo, além dessa desigualdade, a gente também não tem um fluxo claro para o financiamento oncológico. Né? Então, olha, acho que todo mundo aqui provavelmente conhece, né, a Conitec, que é a agência que recomenda ou não as incorporações dos medicamentos no SUS. A Conitec ela tem o prazo dela, né, e todo um fluxo aí de análise das comissões técnicas dos medicamentos, depois abre consulta pública para a população também poder opinar sobre a incorporação daquele medicamento, e emite uma recomendação, um parecer, e depois é publicada essa recomendação em diário oficial. Eu acho que tem aqui um gap no entendimento, né, que as pessoas elas acham que depois que é publicado no diário oficial, depois que existe essa recomendação da Conitec, automaticamente, né, dentro do prazo de 180 dias, os pacientes eles vão receber e deveriam receber, né, mas eles entendem, até porque a Conitec faz uma análise de custo-efetividade, as pessoas entendem que essa parte do financiamento já está resolvida. Né, mas, na verdade, a Conitec ela faz uma análise do custo do medicamento. Né, se aquele medicamento, o custo que ele tem e a efetividade que ele tem, né, ele tem um custo-benefício dentro do quanto ele custa, e do quanto ele vai promover de sobrevida e tudo mais. Agora, quem vai financiar, né, quem vai pagar por esse tratamento, isso não é definido pela Conitec. Né, e isso está dentro, né, desse fluxo de 180 dias que o Ministério da Saúde tem para definir não só, né, quem vai pagar, mas também para atualização dos DDTs, dos PCDTs e etc., para aí sim a gente conseguir essa disponibilização para o paciente. Acontece que, como eu falei lá atrás, né, essa conta não está fechando, porque realmente a gente está com um buraco muito grande de financiamento na área da saúde. Então, infelizmente, o que a gente tem visto apesar da recomendação
de incorporação da Conitec, na hora da pactuação, de decidir, né, o quanto que os estados, os municípios, a União vai investir, quem que vai ser responsável por esse financiamento, isso não está conseguindo, né, a gente não está conseguindo ter essa definição dentro desse prazo, justamente porque eles não estão conseguindo entender de onde tirar esse dinheiro desses tratamentos que têm um custo elevado, né? Então, infelizmente, por conta disso, a gente tem visto uma série de atrasos, o que é muito triste, né? Porque quando a gente recebe essa recomendação da Conitec, gera uma esperança muito grande, que foi o que aconteceu no caso dos CDKs, né? Uma vez que foi publicado em Diário Oficial que a Conitec estava recomendando, né, e que o secretário, de fato, definiu que seria incorporado isso no SUS, as pacientes elas já começam, né, a ficar nessa espera de que vão receber. E aí, essa esperança, né, ela vai sendo frustrada cada vez mais quando esse atraso acontece. Então, aqui é uma lista de vários medicamentos oncológicos que estão atrasados, né, que tiveram aí essa publicação no Diário Oficial de incorporação, né, depois do parecer da recomendação da Conitec, mas que estão muitos anos até atrasados por conta dessa falta, né, de financiamento, de não se encontrar da onde que vai sair esse dinheiro para financiar esse tratamento. Então, se vocês forem ver, isso daqui é uma planilha de 2022, mas tem medicamentos que estão há 8 anos, né, atrasados desde essa recomendação da Conitec, que ainda não foram disponibilizados. Os CDKs eles estão aqui nessa lista também, mas eu vou falar deles com mais profundidade daqui a pouco. E aí, quando a gente fala, né, nessa questão das políticas de saúde, das políticas de câncer, elas são extremamente importantes para a gente conseguir garantir que não haja, né, esse atraso, até porque quando a gente garante que existe um prazo bem definido para cada um dos processos, quando a gente tem um fluxo muito claro, a gente consegue garantir de forma muito melhor que ele aconteça e a gente, como população, consegue, inclusive, cobrar. Mas esse fluxo, né, da oncologia, ele ainda é misterioso, né, ainda não existe um fluxo muito claro depois da aprovação da Conitec, né, de por onde ele tem que passar, né, os fluxos eles são paralelos, então não existe um prazo específico para cada um dos órgãos. Isso é uma coisa que influencia muito também nessa questão do atraso. Eu trouxe aqui um trecho da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, que foi criada em 2013. E ela diz assim: constitui-se princípio da ciência e da tecnologia no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer a utilização da ATS para a tomada de decisão no processo de incorporação, reavaliação ou exclusão de tecnologias em saúde, com articulação dos diversos setores do Ministério da Saúde. Por que eu trouxe esse trecho? Foi criado em 2013, já foi, né, um avanço no sentido de determinar um pouco mais que precisava ter essa questão da ATS, né, a avaliação da Conitec, mas é muito vago, né, assim, não existe um prazo, não existe uma determinação um pouco mais detalhada, né, essa política. E aí existem uma série de movimentos, né, e de opiniões, né, já que a gente está realmente com essa questão de atraso que tem sido muito recorrente na distribuição dos medicamentos, na dispensação dos medicamentos. Existe o PL 2952 de 2022, da Silvia Cristina, que já traz, né, se vocês forem ver, eu também ressaltei aqui, claro, né, fala de, assim como a política de prevenção que a gente já tem de 2013, fala de diversos outros temas, como prevenção, diagnóstico, mas eu trouxe especificamente essas partes aqui para exaltar. Né? Então, assim, o PL, olha, ele já é um pouco mais detalhado. Né? Então, ele fala assim, a partir da decisão de incorporar a tecnologia, ou da publicação do protocolo, as áreas técnicas terão um prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS. Finalizado o prazo, né, sem as devidas providências, será garantida a oferta automática da respectiva incorporação. Os medicamentos incorporados para o tratamento do câncer, eles serão adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Então, aquilo que eu falei, né, de hoje ser por meio de APAC, o que esse PL está sugerindo é que seja feito de forma centralizada e fornecido às secretarias de saúde do Estado, sendo delas responsabilidade pela programação. Então,
o Ministério compraria e distribuiria isso, né, e cada estado seria responsável por armazenar, distribuir. A distribuição de medicamentos incorporados para o tratamento do câncer aos estabelecimentos de saúde habilitados para tratamento oncológico no SUS terá como requisito a utilização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, assim, esse PL ele já traz uma tentativa maior, né, de detalhamento, de definição, para a gente conseguir ter uma política um pouco mais específica, né, e a gente tentar evitar um pouco desses atrasos que vêm ocorrendo, e aí, quando a gente pergunta para as diferentes áreas, setores do Ministério, né, a gente não recebe respostas muito claras, justamente por não existir essa definição muito certa. Aqui eu trouxe uma sugestão de fluxo também da SBOC, né, como eu falei, não existe esse fluxo depois da incorporação, né? Então, a SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, fez uma sugestão de como eles acham que deveria acontecer essa compra dos medicamentos oncológicos para que não houvesse esse atraso. E, de maneira geral, eles fazem aqui uma sugestão, né, também de compra centralizada. Então, o que eles dizem é, se um medicamento tem um único fabricante, ou mesmo tendo mais de um fabricante, mas se ele tiver até um ano, né, o paciente ele for ter uma média aí de até um ano de tratamento, a compra deveria ser centralizada. Senão, uma compra descentralizada, como é feita hoje por meio de APACs. Mas eu acho que assim, é muito positivo, né, a gente está avançando nesse sentido de estar pensando, repensando, né, as formas de financiamento e de acesso aos tratamentos. Mas a compra centralizada ela tem um impacto muito grande. Aqui, né, eu trouxe até alguns pontos que foi o próprio Ministério da Saúde que ressaltou e que fazem muito sentido. Né? Então, assim, eu acho que ainda, e claro, é um assunto muito complexo, é muito difícil, né? Até por isso que ainda não conseguimos resolvê-lo. Mas só para pensar, né, se, de repente, a compra centralizada realmente é a solução ou se a gente vai precisar continuar repensando esses modelos aí, mas que é muito claro que precisa ser pensado. Né? Então, na assistência oncológica, o fornecimento e a administração precisam ser imediatamente promovidos pelo serviço, já que a administração da quimioterapia se faz por ciclos, os intervalos entre os ciclos são pré-determinados e regulares, mas pendentes da recuperação do doente quanto à toxicidade resultante da aplicação do ciclo prévio. Os medicamentos e suas posologias são determinados pela biologia tumoral, entre outros. Né? Então, aqui, o Ministério está dizendo que essa compra centralizada ela é muito difícil, já que né, a dosagem, né, existe aí uma questão muito particular, caso a caso, dos pacientes. Quando a gente tem a compra por APAC, os centros eles ficam muito mais livres para poderem, né, fazer um tratamento de forma personalizada. E está aqui a doutora e a Zilma, que não nos deixam mentir. Né? A Zilma ela só teve acesso, e não só a Zilma, mas essas 23 pessoas que a doutora falou, né, que estão com essas vagas para a utilização dos inibidores de ciclina, por conta das APACs. Né? Se fosse uma compra centralizada, essas pessoas não teriam acesso hoje. Né? Então, a rubrica do financiamento federal da assistência farmacêutica é específica e distinta daquela utilizada para assistência oncológica, que se inclui no programa de trabalho de atenção à saúde da população para procedimentos em alta e média complexidade. Né? Então, é equivocado a tese adotada por algumas organizações não governamentais, acadêmicas, a aquisição e fornecimento de medicamentos pelos hospitais de forma, de forma descentralizada resultam em iniquidades, pois tal tese parte do princípio de que um esquema quimioterápico é superior ou inferior a outro, uma mesma situação. Enfim, depois, né, se vocês quiserem, eu até compartilho, não vou ficar lendo aqui, mas eles trazem uma série de argumentos, né, inclusive da questão de toda a logística também, né, que precisaria criar estoques, né, precisaria ter todo um investimento também em toda a parte logística para que os centros pudessem estocar esses medicamentos de forma correta, né, antes de aplicar nos pacientes. Então, acho que estou trazendo aqui argumentos, né, de ambos os lados. Então, por que a compra centralizada poderia ser importante, mas talvez por que isso traria um impacto até no tratamento, porque, como eu disse, né, eu acho que é super importante a gente
repensar os sistemas, mas já que vamos repensar, e as coisas demoram tanto para mudar, vamos repensar de forma de que, né, que realmente traga um impacto muito positivo para o sistema e para os pacientes. E aí aqui eu vou trazer, né, esse case dos CDKs. Como eu falei, né, lá no começo, a Colabore com o Futuro é uma empresa de participação social. Nós somos um negócio social que incentiva e ensina a população a como fazer parte dos processos de decisão. E aí aqui eu vou trazer esse case e vou contar como que a gente fez isso com os CDKs. E aí vocês vão ver, né, o quanto, eu não sei o quanto que vocês conhecem das ferramentas de participação social, mas assim, a importância da gente realmente se envolver nesse processo, né? Porque se a gente não se envolve, a gente depois não pode reclamar, né? É muito comum quando a gente vai usar o SUS, os planos de saúde, a gente ter um tratamento negado, um exame negado, aí a gente corre para o grupo de WhatsApp da nossa família para falar mal do plano, falar mal do SUS, né? Olha, como assim? Né? Mas assim, a gente não reclama nos lugares corretos e eles existem, né? E se a gente não utilizar esses canais que realmente existem para que os tomadores de decisão nos escutem, a gente não vai ser ouvido pelas pessoas certas e as mudanças elas não vão acontecer. Então, o que é esse case, né, dos CDKs? A Conitec, lá atrás, em 2021, quando foi avaliar a incorporação, né, dos inibidores de ciclina no SUS, ela teve uma recomendação preliminar desfavorável à incorporação. Então, ela tinha entendido que não, que o SUS não deveria disponibilizar de forma gratuita esse tratamento para as pacientes. Por conta, né, dessa recomendação desfavorável, nós da Colabore, em parceria com a FEMAMA, fizemos um grande movimento de awareness, né, de conscientização da sociedade, dizendo, olha, principalmente, né, daquelas que têm interesse direto no tema, então, pacientes com câncer de mama, familiares, médicos, né, oncologistas, dizendo, olha, pessoal, a Conitec está avaliando agora um tratamento que é muito importante para vocês e foi desfavorável. Eles vão abrir uma consulta pública para ouvir a opinião da população. Mas, se a gente não se manifestar, eles vão entender que aquilo não é importante e vão seguir com essa decisão desfavorável. Então, a gente fez, né, toda uma campanha, criamos um manifesto online, né, para as pessoas, além de se manifestarem na consulta pública, também assinarem um manifesto mostrando que aquele medicamento era, sim, importante. Né, e aí, em menos de 4 dias, a gente conseguiu quase 27 mil assinaturas, além do que foi o maior número de contribuições em consulta pública de câncer de mama da história da Conitec. Né, então, a gente conseguiu uma grande mobilização aí da sociedade, mostrando para o governo que, que os CDKs eles eram, sim, muito importantes. E isso fez com que a Conitec mudasse de opinião, inclusive até numa reunião que eles fizeram, né, pós-consulta pública, eles mencionaram o nosso manifesto, disseram que não tinham ideia de que o medicamento era tão importante, né, para a sociedade e que, então, estavam revertendo a opinião. Então, acho que isso mostra, né, apesar de que muita gente acha que a nossa voz não é ouvida, isso mostra que, quando a gente se organiza, né, e quando a gente usa os canais corretos, a gente consegue, sim, ter voz e trazer mudanças. Então, foi muito positivo. Mas aí volta naquilo que eu falei, né, assim, apesar da gente ter conseguido essa recomendação positiva da Conitec, ainda tem todo aquele novo processo, né, de atualização de protocolos, de financiamento, pactuação, que precisa acontecer. E que, se não tiver dinheiro, vai ser difícil deles conseguirem chegar num consenso. Né? Então, por isso, apesar da gente ter tido esse parecer em 2021, a gente está com quase 500 dias de atraso. Né? Já se passaram mais de 600 dias dessa decisão, né? E quase 500 dias de atraso da necessidade de fornecimento real, né, no SUS desses medicamentos. Então, como já foi falado aqui muito, tempo é vida. Né? E, infelizmente, nesse tempo, eu conheci algumas mulheres que faleceram, né? E que, provavelmente, se tivessem tido acesso a esse medicamento, elas poderiam agora estar seguindo, né, com os seus planos, com os seus sonhos, e não só elas, mas todo aquele núcleo que, com certeza, foi muito impactado com a morte dessas mulheres. Né? Hoje, 60% das mulheres no Brasil, mais da metade, né, dos lares do Brasil, são chefiados
por mulheres, né? São ou mulheres solteiras ou mulheres que são casadas, mas que são responsáveis por trazer o dinheiro para casa, né? Então, quando essas mulheres, infelizmente, não têm acesso ao tratamento e chegam a óbito, isso tem um impacto gigantesco na vida de muita gente. E aí, aqui, falando de novo, né, de ferramentas de participação social, a gente está com esse atraso grande, né, de disponibilização dos medicamentos. E aí a Colabore usou, mais uma vez, uma ferramenta de participação social. Então, eu falei das consultas públicas, eu falei dos manifestos, que são formas da gente se organizar, né, e mostrar para os tomadores de decisão a nossa voz, a nossa opinião. Nós, por meio da Lei de Acesso à Informação do FalaBR, a gente enviou um questionamento, né, tanto para a Conitec como para a SAES, perguntando por que aquilo ainda não tinha sido disponibilizado, já que existe esse atraso tão grande. O que a gente recebeu de resposta, né, aqui até grifei, é importante ressaltar que aquela gestão, né, do governo anterior não assegurou recursos financeiros para o ano de 2023. A perspectiva é disponibilizar os inibidores de ciclina até o final do ano corrente, né? Então, assim, eles deram, pelo menos, aí alguma resposta que estava no ar, né? As pessoas não sabiam nem se isso ainda ia acontecer esse ano, mas ainda, né, não tinham avançado, mostraram a questão da falta de recursos. E aí, de novo, né, a Colabore fez todo um movimento em parceria com outras associações de câncer de mama, para dar uma chacoalhada nessa história, né? E aí a gente fez reunião com o Ministério da Mulher, com o Ministério da Saúde, enfim, com uma série de setores aí importantes e de ministérios importantes para trazer essa demanda e mostrar o impacto que essa falta desse tratamento traz na vida das mulheres. Depois, né, de todo esse movimento, o Oncoguia fez um novo questionamento por meio de Lei de Acesso à Informação, e a resposta já foi diferente. Então, mostrou que, de novo, né, todo esse movimento feito pela sociedade teve uma repercussão positiva, né? Então, eles disseram assim, essa coordenação geral finalizou o processo de análise técnica e definição de critérios e atributos necessários para a criação de um novo procedimento. Essa classe de medicamentos encontra-se, então, na fase de análise final e destinação orçamentária, né? Então, agora, tudo indica que eles já estão, né, definindo realmente a questão, né, de financiamento desse medicamento e que, em breve, ele vai poder ser fornecido para todas essas mulheres que estão esperando. Mas, apesar dessas respostas, a gente não pode sossegar, né? A gente precisa continuar mostrando que a sociedade está monitorando, que a gente está de olho, que a gente precisa, né? Então, assim, o que mais que a gente pode fazer? Então, o Health Advocacy, para a gente conseguir a publicação desse DDT, que, como eu mostrei lá atrás, né, os fluxos eles são paralelos, então tem toda a questão de definição de financiamento que é importante, mas também precisa que as diretrizes de tratamento elas sejam atualizadas e publicadas com esses novos tratamentos incorporados para que eles possam realmente ser, né, utilizados. E aí, o que é o Health Advocacy? É isso, né, que a Colabore faz, que é criar estratégias de advocacy, estratégias de mudança, de como mobilizar a sociedade, né? E aí a gente fala de pacientes, de familiares, de médicos, de parlamentares, né? Então, aqui, né, no caso, não mostrei foto, eu mostrei só do Ministério da Saúde, mas a gente fez reunião também com uma série de parlamentares que também enviam ofícios e questionamentos para o Ministério para tentar entender o motivo do atraso, né? E aí, quando todos esses questionamentos vêm de diferentes lados, isso se torna cada vez maior, né? E o governo passa a dar cada vez mais importância. Então, o Health Advocacy, né, a gente continuar conscientizando a sociedade de que a gente precisa que essa publicação, essa atualização da DDT seja feita o quanto antes e buscar recursos, né? E aí, tudo bem, aqui eles disseram que já encontraram, mas isso daqui é para tudo, né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente, eu vou correr aqui, que eu acho que meu tempo... A gente falta 7 minutos para acabar. A gente precisa fazer então, enfim, então eu não vou nem explicar, mas teve o PPA, que eu acho que vale a pena as pessoas, quem não conhece, se informar sobre o que foi o PPA. E o LOAS, que é o orçamento da área da saúde, a gente também pode se envolver, dizer onde a gente quer que esses orçamentos sejam investidos. Então, de novo, é super importante a nossa participação para, de verdade, a gente conseguir trazer as mudanças. E aí,
acho que a frase final da doutora, né, faz todo o sentido, que acho que a esperança é importante, né, mas que a atitude faz toda a diferença para a gente realmente conseguir as mudanças. Então, é isso, gente. Desculpa. Obrigada. Não, perfeito. Eu acho que eu vou pegar um gancho com esse seu final, falando um pouco da participação social, né, e essa questão toda, para fazer, então, uma perguntinha, né, antes da gente partir para a parte final, antes da gente encerrar, né, e aí para cada uma de vocês, doutora Márcia, começando, como é que a gente pode usar esse nosso tempo, né, pela frente aí, não só para a gente ir atrás do que a gente quer, para realizar nossos sonhos, mas para mudar esse cenário da oncologia? Como é que você vê o papel de todos nós aqui? Eu acho justamente isso, que a gente fica muito omisso a decisões que são totalmente importantes para a saúde da gente, dos familiares da gente. Então, toda vez que vem uma recomendação, ou os conselhos de saúde, tanto municipal, quanto estadual e quanto federal, você ter pacientes oncológicos participando disso, quer dizer, o dinheiro do governo, esses 4% do orçamento, é irrisório para uma cobertura de saúde adequada. A gente tem hoje, até hoje, a principal causa de morte no mundo, doença cardiovascular, mas a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que nos próximos 3 anos o câncer seja a principal causa de morte. E aí a gente sabe que são muitas pesquisas, muitos anos, é uma doença que vem cronificando, né? Como a gente está dando melhor tratamento, os pacientes estão vivendo mais. Então, eu tenho paciente de câncer de mama metastático vivendo mais de 13 anos. Quer dizer, isso há 2 décadas, há 1 década atrás, era inconcebível você pensar nisso. Então, a população tem que participar. Eu acho que muitas pessoas ativas na mídia, atores, pessoas públicas, apresentadores, entendeu? Alguns casos vêm a público com essa comoção, mas ninguém fala, porque assim, a realidade da saúde suplementar é uma, a realidade do SUS é outro. Eu acho que a gente tem que engajar mais pessoas nessa luta e ter uma participação mais ativa, principalmente nos conselhos. Por que tem que dar milhões para alguns setores, imprensa, cultura? Cultura é importante, mas se você não tem saúde, você não tem cultura. Entendeu? Saúde, educação e segurança são princípios básicos e a sociedade civil é muito omissa na participação dessas decisões. A gente tem que começar eu falo para paciente da importância do medicamento, eu falo do custo do medicamento, até para a própria paciente, porque a gente tem problemas dela não ter aquela responsabilidade de tomar. Isso aqui é um custo altíssimo. Você foi selecionada dentre vários pacientes. Então, você tem que ter uma responsabilidade. Aquilo é o dinheiro de todo mundo na saúde dela, mas tem que haver uma contrapartida. Então, assim, é um trabalho de formiguinha a educação, mas eu faço isso com as minhas pacientes, eu faço que elas briguem pelos seus direitos. E o chato disso é que a gente sabe que muitas pacientes que têm um acesso maior de região para região, elas acabam judicializando alguns centros. A gente tem que sentar. No Rio de Janeiro, a gente vive um problema muito grande, porque fomos capital federal, então, assim, tem alguns hospitais que são todos custeados com orçamento federal, outros estaduais e alguns centros municipais. Não importa de quem sai o custo, o paciente é brasileiro, entendeu? Então, fica aquela briga de, não, esse custo não é meu, é seu, esse custo é seu. Não, nós somos um país único, nós somos um todo. Então, alguém tem que ajudar no pagamento desse custo. E eu acho que isso tem que ser incentivado por todos, pelos médicos, pelos outros agentes de saúde e pela população. Eu vou ficar com TJCC, todos juntos, contra o câncer. Se todos se unir, vai dar bom. E eu vou complementar, então, a Zilma, que eu acho que, sim, vamos todos se unir, mas a gente precisa se unir de forma organizada e levar a nossa demanda nos canais certos, como eu já reforcei aqui, para a gente garantir realmente mudanças reais. Então, peço que vocês sigam a Colabore com o Futuro nas redes sociais. Lá a gente sempre ensina, mostra, né, traz ferramentas de participação social, explica como que a gente pode fazer parte, né, dessas decisões, porque, no fim das contas, essas decisões afetam o nosso dia a dia.
né? Se a gente não tem câncer de mama hoje, né, que realmente a incidência está aumentando tanto que a gente nunca sabe do dia de amanhã, né? Mas, enfim, se eu hoje, de repente, não me mobilizo por essa causa, mas tem tantas outras causas, né, que a gente pode participar, que a gente pode dar a nossa opinião para garantir que ela seja ouvida. Então, acho que é super importante a gente exercer a nossa cidadania e também ser solidário, né, ao próximo, mesmo que a gente não tenha aquele problema naquele momento. Tem muita gente que tem e que está precisando da nossa ajuda. Então, é mais fácil do que parece. Quando a gente fala consulta pública, às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né, ou participação social, mas é muito fácil a gente dar a nossa opinião. É um formulário na internet. Então, assim, as ferramentas, elas são muito simples. O problema é que elas não são conhecidas por nós. Obrigada. Sem dúvida. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Não, né? Alô? Alô, alô? Foi? Ah, então tá bom. Sem dúvida, acho que essa questão, não só existe um desconhecimento sobre a doença, tabu sobre a doença, mas um desconhecimento sobre os direitos também, né? E sobre o nosso papel como cidadão e como a gente pode mudar o cenário da saúde, né? E se a gente não começar a fazer isso agora, a gente não vai mudar o futuro, né? Precisamos começar a mudar desde já. Então, antes da gente encerrar, eu tenho 2 recados para vocês. Acho que primeiro eu queria aproveitar esse momento para compartilhar com vocês uma outra causa que é muito importante para as pacientes que têm câncer, para os pacientes oncológicos, mas para a população em geral, que é a vacinação. Então, a gente vai ter um vídeo bem breve para passar aqui, falando da campanha CRI Mais Proteção, que fala sobre o risco da saúde causado por doenças infecciosas que podem ser prevenidas pela vacinação. E a gente sabe que o CRI são centros de referência especiais para pessoas que têm alguma deficiência, alguma doença específica, né? A doutora Márcia aí conhece super bem, né? Então, vamos passar o vídeo para vocês verem e para a gente falar um pouquinho rapidinho desse tema também. Por favor. Rapidinho, né, gente? Igual tomar vacina, é bem rapidinho. Mas só para lembrar, então, né, do centro, que, especialmente para os pacientes oncológicos, né, doutora Márcia, acho que é um serviço gratuito que as pessoas não conhecem também, né? Inclusive os próprios familiares, né? Um pouco do que a Carol falou, que o seu núcleo ali pode se vacinar também, fazendo parte né, estando nesse núcleo onde você precisa proteger o paciente, quem está em volta, né? E muitos colegas não indicam a vacinação. É uma garantia que todo paciente oncológico com comorbidades, e até sendo oncológico, eles têm direito à vacinação. Os meus pacientes tiveram alguma dificuldade, todos vão para o centro de vacinação Rocha Maia, no Rio de Janeiro. E, assim, paciente de câncer de pulmão, todos têm direito à vacinação antipneumocócica, né? A gente tem uma... Eu acho que a pessoa de lá fala assim, essa médica encaminha todo mundo. Mas, assim, o impacto de um paciente com uma pneumonia em quimioterapia, paciente de pulmão, paciente de câncer de cólon, paciente de mama, com comorbidades, ele tem direito à vacinação. Não é só o paciente HIV, não é só o paciente de tuberculose, não é só a pessoa acima de 75 anos com uma comorbidade. Tem uma lei que assegura os pacientes oncológicos a fazer a vacinação. Então, você previne que até no outro cenário, ele imunodeprimido por quimioterapia, ele venha a ter uma pneumonia. A gente teve um problema de abastecimento por conta do Covid, né? Então, uma demanda muito grande. E aí, o que eu fiz? Eu sou aquela pessoa que incomoda. Ah, não tem no centro próximo de saúde, você vai lá na central, porque se não tiver na central, não vai ter em todo lugar. Aí todos os pacientes, além de atualizar a vacinação antipneumocócica, atualizam as outras vacinas que muitas vezes estão alteradas, atrasadas. Perfeito, obrigada, doutora Márcia. E aí, agora, para encerrar mesmo, queria fazer um convite para vocês. O Outubro Rosa está começando, né? Hoje de manhã a gente fez uma coletiva do lançamento da 6ª edição do Coletivo Pink, que é uma ação que a gente já realiza há alguns anos para levar informação para a população, para pacientes,
para familiares, para a comunidade em geral, sobre o câncer de mama e o câncer de mama metastático, né? A gente começou justamente com essa ideia de ir além do rosa, né? Um pouco do que a doutora Márcia falou. Vamos falar além da prevenção, além do diagnóstico, vamos falar também das mulheres que vivem com a doença há muitos e muitos anos. Então, esse foi um dos nossos... do que brilhou os nossos olhos naquele momento ao criar o Coletivo Pink. E a gente começa ele agora no dia 1º, no Parque Vila Lobos. Tem uma exposição super bonita falando de mulheres que contribuem para a luta contra o câncer. E a Zilma está lá, né, Zilma? Tem uma foto, tem uma história da Zilma lá. Então, tem várias pacientes que são influenciadoras, né, Zilma, que levam informação, que ajudam a educar, né, a população como um todo. Tem comunicadoras, né, tem médicas, cientistas, enfim, tem todas as mulheres que estão trabalhando para que outras mulheres possam ter direito a mais tempo e a mais vida, né? Então, por favor, acompanhem o Coletivo Pink, vocês são todos nossos convidados para estarem lá. Debates, tem várias ações bem bacanas. E queria finalizar agradecendo o tempo de vocês, né? De vocês que ficaram aqui com a gente hoje, das nossas convidadas que estão aqui, né? Zilma, doutora Márcia, Carolina, obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem nessa luta para que as mulheres tenham mais tempo, mais vida e mais felicidade. Obrigada, viu? Vamos fazer uma fotinho nossa aqui? Obrigada, gente. Obrigada a todos.